Tá bom. Amém. Shalom, shalom, Amém. boa noite. Boa Graças a noite. Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Culto hoje, quinta-feira. Vamos orar em nome de Jesus. Daqui a pouco, a irmã Geni estará nos trazendo uma palavra da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos Amém. orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem nos dado de livramento, de direção, de graça. Obrigado, Pai amado, pela tua misericórdia a favor das nossas vidas, Pai. Nos cobre com o teu sangue. Sim, meu Tenha Deus. misericórdia de nós, das nossas famílias, nossos filhos, aqueles que têm netos, bisnetos, Pai, em nome de Jesus. Que tu possas visitar, ó Pai, a geração dos teus filhos e realmente, ó Pai amado, estar visitando com poder, com graça, com livramento. Queremos te engrandecer nesta noite, Pai, dando a ti toda a honra e toda a glória, Sim, Senhor. meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, de ouvirmos a tua palavra e de realmente podermos nos alimentar mais um pouco com aquilo que está no teu coração. Quero abençoar a vida da tua filha, irmã Geni. Já agradeço pelo convite ter sido aceito em nome de Jesus. Abençoa a vida dela e que verdadeiramente ela possa ser um instrumento das tuas mãos a nosso favor neste lugar, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmã Olha, Geni? amém. A minha mão se levantou sem querer, porque é muito sensível isso aqui. Aí, se eu faço assim, ele entende que tem que levantar a mão, tá? Não queria dizer Amém. nada, não. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos passar a, como é que fala? Aqui para a Palavra. irmã, a palavra para a irmã. Deixa eu achar aqui a irmã primeiro. Aqui, Amém. achei. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tornar, tornar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Amém. missionária Fátima mandou um recado aí, ó. Amém. Amém. Pode deixar. Aleluia. É, eu sou Geni, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Geni de Jesus, moro no Rio de Janeiro, sou missionária, mas não fico em campo direto, né? Eu vou, meu chamado é assim, eu vou, fico um pouco aqui no Brasil, fora do Brasil também, e então assim é o meu chamado. E eu Amém. agradeço a vocês essa oportunidade. É uma Amém. honra, né? É uma honra porque eu honro muito vocês, eu respeito muito a unção que está sobre vocês. Por isso eu Amém. estou Glória a Deus. aqui. E eu vou falar pouquinho, sobre a fé. E eu vou começar falando, antes de trazer a palavra base, que há dois tipos de fé. A fé que é natural, ou a fé do mundo, e a fé sobrenatural, que é a fé do tipo de Deus. A fé natural, ou a fé do mundo, ela se baseia nos sentimentos. Ela se baseia naquilo que se vê, e todos têm esse tipo de fé. Então a pessoa diz assim: eu creio que eu vou comprar um carro. Ela junta o dinheiro, ela compra. Eu vou me preparar para a faculdade, ela crê e ela pode conseguir, ou não. Mas a fé sobrenatural, que é essa que a gente vai falar, que é a fé do tipo de Deus, é a fé do tipo que Deus tem, essa é baseada na palavra de Deus. É que crê com o coração. 2 Coríntios 5:7 diz que é um estilo de vida. Nós andamos pela fé, não pelo que a gente vê, e não por vista. É uma escolha, é uma decisão. Andamos pela fé e não pelo que a gente sente. É uma fé na palavra de Deus. O que a palavra diz, eu vou decidir fazer. E aí eu quero começar com Hebreus 4:2. Essa é a tradução da Almeida Revista e Corrigida, que eu gosto mais. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Outras traduções falam acompanhadas com a fé. Eu gosto misturada, que dá uma sensação, assim, me remete a bolo, né? Que a gente mistura o bolo, aí sai gostoso, um monte de coisa esquisita, parece que não vai sair nada de bom. Quando vai no forno, ele fica muito bom. Então, vou repetir. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Esse pessoal que ele está falando aqui é aquele povo que foi conduzido no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Uma parte, uma geração, não entrou. Porque a palavra eles ouviram, a mesma que a nossa, porque está escrito que eles beberam da mesma bebida espiritual, a pedra que os seguia, que era Cristo, mas eles não creram, falharam em crer. Aí eu fiquei perguntando, como misturar? Como fazer essa mistura? Como eu posso fazer essa mistura com as boas novas? Como eu posso misturar a palavra da pregação, né, com a fé, para que eu tenha sucesso? Pela nossa boca. Esse é um caminho. São 3 aqui. Fé, um tripé. Fé, confissão e ação. Pela nossa boca, confessando o que Deus diz. Quando a gente confessa, concorda, confessa, declara a palavra, a gente está concordando com o que Deus diz. Está concordando. 2 Coríntios 4,13. Cri, por isso falei. Neste mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso falamos. Ele já abrangeu para a congregação. Em Mateus 6,5, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a fé, confessar e agir. Porque a gente vai ver que Pedro, ele não ali, ele não tinha pescado nada, noite inteira, Lucas 5. Estava triste, lavando as redes. Ele e o outro barco lá, os outros pescadores. Jesus pediu o barco emprestado, já foi uma oferta. Pediu o barco emprestado, negócio dele. Ele obedeceu, largou tudo. Desanimado, decepcionado, frustrado, cansado, aborrecido, tudo isso. Mas ele obedeceu e foi. E Jesus afastou um pouquinho e ensinou ali a palavra. Quando ele acabou de pregar, ele falou: agora vai ao mar alto e lança a rede. Ele, Senhor, eu pesquei a noite inteira, não consegui nada. Mas debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, ele foi. Ele foi, e aí foram muitos peixes. Ele e outro barco. Interessante que quando nós decidimos obedecer, mesmo sem ver nada, ele não estava vendo nada. Outros seguiram ele. O outro barco seguiu. A palavra foi para ele. Mas quando ele obedeceu, o outro barco seguiu ele, os outros pescadores, e todos eles voltaram com os barcos cheios de peixe, peixes grandes. Meu Deus, é tremendo isso. E a gente vê, eu gosto muito dessa mulher de Marcos 11, a mulher do fluxo de sangue, porque ela ficou 12 anos no ciclo, né? 12 anos perdendo sangue, cheia de feridas, isolada, vivendo separada, que a mulher impura, né? Dizem até que eles falavam impura, impura, para todo mundo sair de perto dela. Essa mulher, como que ela misturou a fé dela com a palavra que ela já tinha ouvido? Olha, esse Jesus que está vindo aí, ele é o Messias, ele está fazendo milagres. E ele ia passar na cidade dela. E multidão seguindo. O que ela fez? Dizia para si mesma, ela dizia para si mesma:
Se ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se ao menos eu tocar na veste dele, se ao menos eu tocar, se ao menos eu tocar. Aí ela venceu todos os limites, porque ela não podia tocar em ninguém, muito menos uma multidão. E ela foi por trás. Ela foi por trás porque ela queria tocar a orla aponta para a santidade. Que eles usavam as vestes dele na barra, as borlas, em Levítico está isso, azuis, para lembrar sobre a santidade, a palavra de Deus. A purificação, estar limpo, puro, santidade é isso. Então, ela tocou, extraiu ali a unção da cura, e tanto é que parou Jesus, e ele ainda confrontou ela. Ela teve que dizer também, porque quando ela disse, ela se expôs, ela foi liberta de tudo. Eu entendo assim, tudo ela foi liberta naquele momento, porque ela tremia, tinha medo, mas ela venceu e ela falou, ela não tinha por onde correr, ela contou tudo que tinha acontecido com ela. E a palavra dele, filha, a tua fé te salvou. Aquela atitude dela. Então, assim, fé, confissão e ação. Produz uma fé viva, porque a fé também pode ser morta. Já chego lá. E também nós vemos Marcos 11, 20. Quero chegar a Marcos 11, 20 agora. O poder de dizer. Marcos 11, 20. Marcos 11, 20, vou começar no 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Ele está querendo dizer: tende fé do tipo que Deus tem. É uma ordem. Porque, versículo 23, em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, a palavra dizer, a boca, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, a nossa responsabilidade, que se fará aquilo que diz, segunda vez, terceira vez que aparece a palavra diz, tudo que você disser, quarta, e será feito. Decida não duvidar. É uma decisão. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja entendendo nada, igual Pedro lá, triste, ele estava triste, ele estava decepcionado, estava amargurado, a alma toda quebrada lá, fragmentada. Mas ele foi, ofertou e creu. E a fé veio pelo ouvir. E como ele agiu, debaixo da tua palavra, não na minha palavra, não no que eu penso, não no que eu estou sentindo. Nada disso tem valor. Não, tem de fé do tipo que Deus tem. E aqui ele continua, que aqui também é um empecilho para a fé. 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Sabemos, né, que perdão também é uma decisão. Já foi ensinado muito aqui. O perdão é uma decisão, assim como o amor, não é um sentimento. Nós não queremos perdoar, faz parte da nossa natureza. A gente diz, Senhor, eu vou perdoar, porque debaixo da tua palavra eu vou perdoar. Eu vou entregar, vou deixar ir, vou deixar ir, vou deixar ir. E vou abençoar. Vou dizer coisas boas para essa pessoa. Vou dizer coisas boas como se eu dissesse para um filho meu, ou para a minha vida. Vou abençoar e não amaldiçoar.
sobre a tua palavra, já falei ação, Marcos 5, 27. Acho que eu já falei também. Vamos ver. Marcos 5, 27. Não, não tinha falado ainda. Ah, sim, da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Bom, fé, no hebraico, a palavra é emuná, que significa confiança. Ela vem do emun, que também a palavra amém deriva de emuná. Eu achei muito interessante. Amém deriva de emuná, fé. Assim seja feito, né? E no grego é pistis, que significa uma convicção da verdade de algo. Fé com a ideia predominante de confiança ou confidência, seja em Deus ou em Cristo. Também é fidelidade, lealdade, confiança. E aí eu quero perguntar, o que rouba a nossa fé? Porque a palavra diz que nós temos que guardar a fé, é nossa responsabilidade, guardar a nossa fé. E o que pode roubar a fé? Muitas coisas. Eu só selecionei 7, mas tem mais coisa. Medo. Nessa mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, ela começa com o pedido do líder da sinagoga, Jairo, porque a filha dele estava moribunda. Então ele pediu para ir lá. E aí Jesus estava indo com a multidão. Só que antes de chegar, veio aquela palavra dos servos dele. Sua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Mas antes que Jairo pudesse até pensar nessa palavra, absorver, Nosso Senhor é tão lindo que ele já veio com a palavra. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu quero declarar na vida de vocês, quando vier uma situação de medo, uma palavra que venha trazer essa atmosfera de morte, que o medo é uma atmosfera de morte e vai roubar a fé, o Senhor, vocês vão ouvir essa voz. Ele vai trazer para vocês. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. As preocupações, 2. João 14. O medo também diminui a fé, tá? Mas aí deixa para daqui a pouco. João 14, 1. João 14, 1. Preocupação, agitação, quietação, angústia, tudo isso, perturbação mental, mental e emocional, tudo isso vai roubar a fé. Capítulo 14 de João, ele fala assim, Yeshua, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, tenha a fé do tipo que Deus tem, crede também em mim, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai ensinando. Falta de perdão, rouba a fé, já falamos. Mente dividida, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, que é muito importante isso aqui. Tiago fala sobre a mente dividida. Tiago 2. Opa, vamos lá. Tiago 2. Tiago 2. Tiago. Só um minutinho, gente. Acho que é Tiago 2 mesmo. Eu mudei aqui, aí eu vi. Mas eu já me acho, já me acho. Tiago 1.
Aqui. Tiago 1,6. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Muito engano. O homem de coração dobre, coração dividido, aqui fala de mente dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em todos os seus caminhos. Ele fica pensando que vai conseguir. Olha só, é o espírito do engano. Ele pensa que vai conseguir, não consegue nada. É o que está escrito aqui. Não duvidar, não duvidar. Duvidar é parecido com incredulidade, que é uma falha em crer. Eles falhar em acreditar, é uma decisão. E aí, quem fala, explica muito bem isso é 1 Reis 18. 1 Reis 18, por causa da falta de fé, da incredulidade do povo, eles se afastaram do Senhor. Toda a nação de Israel, era tempo do rei Acabe, e aí veio o juízo, a seca, 3 anos sem chover. Mas quando acabou aquele tempo, a palavra do Senhor veio para Elias e falou: apresenta-se a Acabe que eu vou trazer chuva para a terra. A seca era extrema. E aí Elias recebeu a palavra, isso está em 1 Reis 18, 21. Elias recebeu a palavra do Senhor para que ele se apresentasse ao rei Acabe, porque o Senhor daria chuva, porque o tempo do juízo terminara. Ali Elias teve bastante resistência, o servo dele não queria levar ele para lá com medo de morrer, porque ele estava sendo perseguido esse tempo todo, né? Mas Elias continuou. E no verso 21, a gente vê que Elias manda reunir todo o povo ali no Carmelo, no Monte Carmelo, e também os profetas de Baal, que eram 450. Manda reunir todo mundo. E eles vão. E aí ele faz uma pergunta, no versículo 30. Ele faz uma pergunta. Versículo 21. Por que cocheais entre dois pensamentos? Por que cochear? Gente, olha a cena. Não, os pés estão tortos. Coxos estão tortos. Não consegue correr, não consegue caminhar direito. Ele pensa que está caminhando direito, mas não está. Então, ele está cocheando. Uma pessoa meio que... Alguma coisa... o que a dúvida fez? A mente dividida. Fez o pé ficar torto. Os pés ficaram tortos. E aí ele fala, a pergunta, por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Escolhe. Não fica assim. Vai ter que escolher. Aí o povo ficou quieto, respondeu nada não, né? Aí sabe o que precisou fazer? Quando chega nesse ponto, ele precisou edificar, reparar o altar destruído do Senhor. O altar estava fendido. Então, ele mandou trazer 2 novilhos ali, tá? Mandou trazer 2 novilhos, mandou lá e aí eles falaram assim, nós vamos levantar altares aqui para cada deus. Vocês, Baal, os profetas, vão levantar o altar aí, o Deus de vocês, eu vou levantar para o nosso Deus aqui. Vocês podem escolher o novilho, começa vocês. Aí o povo disse, o quê? Boa essa palavra. Concordaram. E aí aconteceu assim, a gente sabe que não deu em nada. Não deu em nada. Levaram lá umas 4 horas, sei lá quanto, até meio-dia, de manhã até meio-dia. E quando chegou a vez de Elias, aí ele mandou vir água. Essa oferta custou muito, gente.
Não é uma oferta qualquer. É uma oferta grande, que quando o altar precisa ser reparado, e o altar a gente sabe que está dentro de nós somos o altar de Deus, nós somos o altar de Deus hoje. O templo do Espírito Santo somos nós. Então, ele mandou trazer 12 cântaros de água, um para cada tribo de Israel. Primeiro, ele escolheu 12 pedras para montar o altar, conforme as 12 tribos de Israel. E aí ele mandou trazer 4 cântaros primeiro, tá? Para derramar. Aí ele montou, cortou lá o novilho, colocou lá no altar, mas ele fez um rego grande, como 2 medidas de semente, para lavrar em volta, um canal, como um canal, tá? E ali ele mandou lançar água. 3 cântaros primeiro, depois, segunda vez, terceira vez, 12 cântaros de água. Gente, a seca era extrema. A água era caríssima, não tinha água. O rei mandou vir água, não sei nem de onde. Era muito caro. E aí, aquela água ficava escorrendo assim. Quando ele fez aquela oração, eu vou até declarar essa oração aqui. 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18. Já estou abrindo aqui. 1 Reis 18, 21, 26. Não, peraí, esse é do Baal. 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, era uma oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifestes hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha a fé em ação. Conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aleluia. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meu Deus! O que vendo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eles entraram em arrependimento e reconheceram que só o Senhor é Deus. Então, eles decidiram ali. Irmãos, só depois disso tudo, se o altar da nossa vida, alguma parte está quebrado, não podemos entrar em guerra nenhuma, porque vai dar ruim. Porque só depois, aí disse Elias, lança a mão dos profetas, aquele povo todo. Só tinha ele de profeta, foi o povo mesmo. Lançar a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Todos, os 450, não ficou um, era muito sangue, muito sangue. Foi o juízo de Deus ali para eles. Aí, depois, Elias continuou orando por causa da chuva que vinha. O intercessor continuou orando, né? Isso é mesmo dessa história. Amém? É forte a palavra, mente dividida. Segundo, eu já falei sobre o medo, que rouba a fé, a preocupação, 2, a falta de perdão, 3, a mente dividida, 5, a incredulidade, que é falhar em crer no que Deus falou. Hebreus 4:19 fala isso. Vemos que não puderam entrar no repouso por causa da incredulidade deles. Incredulidade é falhar em crer, é uma decisão. Em Marcos 6, 5, 6, nós vemos também que Jesus não pôde realizar milagres ali numa cidade por causa da incredulidade deles. Ele até ficou admirado com aquilo. Ele ficou admirado. Até Jesus se admirou, ficou até pensando, como assim?
E Yeshua conhece tudo, ele ficou admirado, ele queria fazer, ele não pôde. Desse jeito. 6, a falta de conhecimento da palavra produz descrença. A falta de conhecimento da palavra produz descrença. E 7, a dúvida. Essa palavra dúvida significa, no dicionário Strong, separar, fazer distinção, fugir de alguém, desertar. Olha só, gente, é na nossa mente que a gente faz isso tudo. Estar em divergência consigo mesmo. A dúvida faz isso. É isso que a dúvida faz. Mente dividida, amém? É muito forte. E a fé pode ser pequena e pode ser grande, mas não importa muito, gente, porque Lucas 17, vamos abrir lá, que é muito importante essa passagem. Lucas 17, aqui, Jesus está falando sobre perdão, sobre escândalos, ofensas. Ó, começa no 3. Não, não, ele diz assim, disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morte atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. 3. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, olhai por você mesmo, olha para você. Primeiro, olha para o seu coração. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Sabe o que os apóstolos fizeram? Eles viram que era muito difícil fazer isso. Aí eles disseram para o Senhor, Senhor, acrescenta a nossa fé. Sabe o que Jesus disse? Ah, ok, eu quero declarar agora a fé de vocês aumentada. Pronto, pode perdoar quem você quiser. Foi assim? Não, 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 não. Não, 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 não. E disse o Senhor, olha o que ele disse, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a voz, a palavra, a confissão, a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe por que amoreira, gente? Porque a raiz de amargura já cresceu tanto e não foi tratada no coração, ela virou uma árvore. E muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade de perdoar, mas pega essa palavra e ela é arrancada na hora, não vai ficar a vida toda, não. Porta, já virou amoreira, cresceu, virou uma árvore enorme, porque não tratou? Vai lá e olha, pronto, e crê. É desse jeito, declara a palavra. A amoreira, elas são balsameiras também chamadas. Amoras, né? São árvores que choram. Olha que coisa linda, eu não sabia. Pois produzem uma resina de cheiro agradável, bálsamo. Olha isso, gente, coisa linda. Palavra que significa conforto, alívio. Arbusto que proteja a sua seiva quando é cortado. Então, quando ela é cortada, que coisa linda! Eu acho tão lindo o nosso Yeshua, que ele pega essa figura da amoreira para colocar dentro do nosso coração, quando a gente distrai, ficou com a raiz de amargura lá, né? Isso acontece com todo mundo. Vai acontecer um dia. E a gente tem que se perdoar. Amém? Então, não importa. A fé pode ser pequena. E essa é uma oração que Jesus não vai ouvir. Vai ouvir, não. Aumenta a nossa fé. Ele não vai ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. É assim que a nossa fé vai aumentar, né? Então, mas tem ocasiões em que vai haver pouca fé. Naquele episódio de os discípulos no barco, na tempestade, está em Mateus 8, 26,
Eles estavam com medo, olha aí o medo de novo. O medo veio porque ele não esperava, Yeshua, esperava que eles fossem acreditar na palavra, que ele falou, vamos para outra margem. Já tinha dado a palavra. Já tinha dado a palavra, vamos para outra margem. Mas veio a tempestade ali. Eles não iam morrer, mas o medo veio. E aí, Jesus levantando, ele disse, homens de pouca fé, por que estão com medo? Por que estão? Ele faz a pergunta para a gente pensar e refletir. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande calma, bonança. De novo, a palavra, de novo. Né? Já aquela mulher, Ciro Fenícia, já estou terminando. A mulher Ciro Fenícia, gosto muito dessa passagem também, gente. Ela não era do povo judeu. Ela se chegou, olha, ela teve uma revelação ali, porque como ela ia saber que a filha estava endemoniada, gente? Ela já chegou com algo certo. Senhor, minha filha está endemoniada, por favor, misericórdia. Aí ele disse o quê? Nem escutou. Ela continuou adorando. Aí, Senhor, Senhor, minha filha. Eles, para de perturbar, não sei o quê. Continuou falando. Não ouviu a voz de ninguém. Continuou falando. Aí ele disse, não, eu primeiro vim para os filhos de Israel. Os cachorrinhos vão comer migalhas. Sabe o que ela fez? Concordou. Sim, senhor. Isso é fé. Sim, senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Eu não importo, não. Eu quero ser liberta. Aí ele não resistiu. Eu falei, eu nunca vi. Ô, mulher, grande é a tua fé. Ai, Senhor, que vocês possam ouvir isso da boca de Yeshua. Grande é a tua fé. Porque quando você está achando que a tua fé é pequena, porque vem isso em nós, porque o inimigo vai lançar isso aí, e a nossa alma também, você vai escutar, grande é a tua fé. Isso é como uma bomba dentro de nós, um jato de água fria que acaba com tudo. E também aquele centurião, que ele também veio fazer o pedido, e ele entendeu, as pessoas falam de autoridade, tá? Ele entendeu a autoridade, mas para mim, o que é mais forte, é que ele entendeu que para a palavra não tem tempo nem espaço, nem distância. Não tem tempo nem distância, nada. A palavra é ontem, hoje, sempre a mesma coisa. Ele falou, não precisa entrar lá, não basta uma palavra tua. Ele falou, em Israel eu vi tamanha fé. E agora eu quero falar, já vamos encerrar, sobre o escudo da fé. É muito importante o escudo da fé. O escudo da fé, ele é desse tamanhão assim, do tamanho do nosso corpo, tá? Ele é um escudo pequeno, ele é grandão. E Efésios 6,16, ele nos dá essa instrução, embraçando sempre, olha só, sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar, olha aí, todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados. O escudo da fé é a nossa arma de defesa e proteção, porque protege todas as outras peças da armadura. O escudo da fé protege a nossa justiça, protege a nossa salvação. Se o escudo da fé estiver fora do lugar, as outras partes ficarão vulneráveis. Interessante, quando a gente está numa batalha, como congregação, né? Aí você vê aquele filme, não sei se vocês já viram, eles usam aquele escudo grandão, se juntam tudinho ali, faz um paredão com o escudo, não consegue alcançar eles, as flechas, nada. Olha que coisa tremenda. A unidade, a visão, a concordância com a palavra. Por isso que se um tiver não concordando com aquela palavra, fora da visão, vai dar ruim, né? Como a pastora Fátima fala. E para fechar, eu quero declarar Hebreus 12. Então, eu já falei que como que a nossa fé pode ser aumentada, né? Ouvindo a palavra.
dizendo para nós mesmos, ministrando para nós mesmos. É assim, usando o escudo da fé. É através que a palavra não está longe de você, nem de mim. Ela está perto de você, está na sua boca e no seu coração, ela já está aqui. É ação, tem que agir, abrir a boca. Concordar com ele. Em tudo, concordar com ele. E como que a gente vai fazer isso? Né? Hebreus 12, 2. Vou começar do 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, autor, ele é o príncipe, ele é alguém que toma liderança na Bíblia Strong, aqui no dicionário. Exemplo, sobre algo desse modo, dar exemplo. Um antecessor no assunto, ele é pioneiro, ele é autor, ele é o que começa tudo. Consumador, aperfeiçoador, alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição, e assim nos apresenta o maior exemplo de fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yeshua, que é a palavra, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele está clamando por nós o tempo todo lá do lado do Senhor. Então, a fé, um provérbio que fala, eu já escutei até da igreja, e é uma mentira. A fé move montanhas. Não é a fé não move montanhas sozinha. É o que nós dizemos, nós vimos aqui. A fé move montanhas quando a gente diz a palavra. Aí sim, a fé vai mover aquela montanha. Amém? Posso orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Pai, como nós necessitamos de fé, porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Não há como te agradar. E com fé, Hebreus 11, nós vemos que eles venceram reinos, pela fé, venceram leões, pela fé, conquistaram pessoas, vidas, conquistaram a terra, entraram na terra prometida pela fé. Tudo é pela fé. É pela fé, Senhor. Pela fé, nós quebramos muralhas. Aqueles homens ali, meu Deus, muralhas de Jericó, foi pela fé. Eles gritaram, rodearam pela fé e gritaram. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Ô, Espírito Santo, vem nos ajudar. Vem nos ajudar a embraçar o escudo da fé, Senhor, que com ele podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Pai, nos ajuda a concordar contigo, mesmo quando o Senhor diz não, como aquela mulher Sírio-Fenícia, Senhor. Concordar com a tua palavra, mesmo quando vem uma palavra de juízo, não importa. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a exercer fé, Pai. Tira-nos, Senhor, guarda a nossa mente, Pai, de ficar com a mente dividida. Em nome de Jesus. Se tem alguém que vai ouvir essa palavra, que tem mente dividida, nós agora trazemos uma palavra de ordem, uma palavra de comando, que haja uma mente só, que haja uma mente só. Pai, perdoa, vem com o teu fogo, aplicamos o sangue do Cordeiro nessas mentes, Pai, divididas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz sim, conserta esses pés tortos, Senhor, por causa da mente dividida, conserta, Pai, que eles venham correr, como diz a palavra, olhando para Ti o tempo todo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, e se alguém tenha preocupação, está com preocupação, não se turbe o seu coração. Tende fé do tipo que Deus tem.
crede também em Yeshua, que é a palavra em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor, porque a fé move o coração do Senhor. É pela fé que nós conquistamos tudo, pela fé. Não é pelo que... Até a nossa vida, o estilo de vida, a jornada, porque o justo vive pela fé. Nós não vivemos, por isso, cremos, por isso falamos. Nesse mesmo espírito da fé, nós cremos, é um espírito, por isso falamos. Pai, muito obrigada, porque o Senhor já nos encheu com uma medida de fé, e o Senhor nos ajuda a produzir, porque a fé também é um fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude a produzir esse fruto, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação e declarando e confessando em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, graças a Deus, aleluia. Vamos voltar aqui, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Santo tu Deus. és, Senhor. Pode falar, riqueza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Hoje mesmo estávamos conversando com uma irmã a respeito da fé. Eu creio que vai falar muito com ela, em nome de Jesus. E falou com todos nós, porque todos nós necessitamos andar em fé. Quero falar um pouquinho a respeito de algumas coisas aqui que Deus foi falando comigo a respeito dessa palavra, que a irmã Geni foi compartilhando. Me chamou a atenção a parte dela colocar como uma oferta o barco e a água. Às vezes nós não estamos atentos a isso. E eu tenho falado para algumas pessoas isso em atendimentos, em orações, porque as nossas atitudes, as nossas decisões, aquilo que nós rompemos, aquilo que nós nos movemos diante de Deus, que favorece o reino, que está corroborando com a palavra de Deus, é uma oferta. E às vezes nós ficamos assim, mas eu não consigo mandar uma oferta, não consigo mandar uma oferta do jeito que eu gostaria, em dinheiro, em espécie. Mas entenda que a tua atitude, a tua perseverança, a tua obediência à palavra, aquilo que você de repente disponibiliza dentro de um contexto, aquilo é uma oferta. Sim. E hoje ela colocou isso, a água, que era algo raríssimo, que foi uma oferta cara, para poder fazer ali, dentro daquele contexto que Elias precisava daquela água, e também a respeito do barco, que foi cedido ali para que Jesus pudesse pregar a palavra. Então eu quero que fique isso bem fixado nas nossas mentes. O que nós podemos, de repente, ofertar, ou o que nós já estamos até ofertando, mas não temos esse entendimento. Então, ore aí ao Senhor, para o Senhor, um barco foi uma oferta, o que eu tenho para ofertar? Uma água, naquele momento, foi a oferta, o que eu tenho para ofertar? Ou o que eu já estou ofertando, que eu nem percebi, que é uma semente que pode falar a meu favor, eu quero plantar essa semente. Que o Senhor traga essa revelação às nossas vidas, para que você entenda que, de repente, você mesmo é uma oferta. Você mesmo, a tua disponibilidade em fazer alguma coisa já se tornaram uma oferta. E isso é muito importante. Às vezes a perseverança dentro da tua casa, você sozinho, lutando pela tua casa inteira, é uma oferta. Aleluia. E várias vertentes aí de ofertas nós vamos estar percebendo. Então, ore para que o Espírito Santo te revele isso. Aleluia. Ela falou a respeito do barco, né? E esses dias, na sexta-feira que a gente foi pescar, eu liguei para minha sobrinha, liguei para minha mãe, na verdade, no sábado, e a minha sobrinha que atendeu. Falei, ô Luísa, como é que você tá? E ela já conversa bem no telefone, ela tem 7 anos. Tô tudo bem e tal. Falei, Luísa, o tio foi pescar ontem, não pescou nada, 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 nada. Ela falou assim para mim, joga a tua rede do outro lado do barco. Mas ela falou com uma unção, com uma autoridade, sem pestanejar em nada. Aí eu falei para ela assim, sob a tua palavra lançarei a minha rede. Ela falou assim, isso, faz isso, tio. Então, é uma criança que tem ouvido a palavra, graças a Deus, tem entendido a palavra e tem colocado em prática. Na oportunidade que ela teve, ela colocou em prática. Uma criança, 7 anos, lança a rede do outro lado do barco. Aleluia. Imediatamente, isso está construído dentro dela.
Então, eu entendi assim também nessa palavra hoje que, de repente, nós, dentro desse contexto de desânimo, de esforço, tudo que isso que a irmã falou, virá uma palavra. E nós vamos poder concordar com essa palavra ou não. Pedro poderia ter falado assim: Jesus, eu vou deixar quieto isso aí, eu vou dormir, eu vou descansar, eu não estou legal, me perdoa. Mas ele transfere para Jesus sobre a tua palavra. Eu vou me colocar então debaixo disso. E ele faz isso acontecer. E nessa demonstração de fé, de humildade, de obediência, de submissão, Deus operou então a favor daquelas vidas e trazendo aquele monte de peixe. Quando a irmã Geni ficou falando assim, se ao menos eu tocar na hora da sua Zé, se ao menos eu tocar, se ao menos eu tocar, aquilo começou a criar uma atmosfera dentro de mim, aqui ouvindo. Porque o que acontece? Essa palavra repetida, talvez naquela agonia daquela mulher, naquele momento, ela traz uma atmosfera, ela cria um ambiente onde nós vamos romper até chegarmos, porque de repente se ela fica só calada, indo, lógico que nós estamos conjecturando, mas eu creio muito nisso, que ela foi realmente falando, se eu tocar, ou seja, se eu conseguir chegar até ele, porque tem a multidão, eu posso ser descoberta aqui, não é para eu estar aqui, ou seja, eu preciso continuar até eu chegar onde vai sair aquilo que eu preciso. Então, isso que a irmã falou é muito importante. Continue a verbalizar, a falar isso, a declarar isso. Eu vou tocar, eu preciso tocar. Se ao menos eu tocar, se eu chegar até ele. Amém? Que isso vai criar uma atmosfera a nosso favor. A outra coisa que Deus falou comigo a respeito do cochear em dois pensamentos. Eu anotei aqui que a dúvida ela vai nos interromper o caminhar. Então, nós precisamos remover completamente mesmo essa dúvida para que não estejamos coxos, porque de repente você fala assim, eu não consigo caminhar, eu vou um pouco, mas é difícil. Isso, o cochear em dois pensamentos, ele vai trazer essa dificuldade no caminhar, que era o que Mefibosete tinha lá no corpo, quando ele ficou coxo de ambos os pés, quando ele foi derrubado pela ama dele, e foi também o que ele continuou fazendo lá já na frente, já como homem, ele continuou cocheando. Então, o que a irmã está falando hoje, saia desse ambiente. Por maiores que sejam as suas feridas, as suas dores, não cocheie em dois pensamentos, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai sempre ficar titubeando no caminhar. E Deus quer que nós tenhamos um caminhar no caminho, que é o próprio Cristo, um caminho, um caminhar, como que eu posso dizer? De uma forma só, tem um padrão, tem um comportamento que começa e termina até o fim, sem cochear. Ele tem um estilo determinado, ele fica naquela pegada. Amém? E para finalizar a parte do centurião, nós temos pregado, falado várias vezes, você precisa primeiro se construir por dentro, você precisa primeiro acertar a sua vida por dentro, você está querendo acertar as coisas por fora. Agora há pouco ainda eu mandei um áudio para um irmão, falei, irmão, primeiro nós vamos ter que trabalhar você por dentro, para depois você começar a reinar por fora. O que você vai construir por dentro vai acontecer por fora. E por que esse centurião pôde fazer isso que a irmã falou? Que para ele não tinha problema com isso. Ele era tão construído por dentro nisso. Por quê? Porque ele tinha pessoas que ele falava vai, vem, e as pessoas iam. Então ele sabia que isso era possível. Ele sabia que isso acontecia. Ele sabia que era assim que as coisas funcionavam. Então por isso ele fala: não, é tranquilo, o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra, porque eu falo para aqueles que eu mando, vai, e vem, vem. Então ele estava construindo, tinha uma realidade espiritual para poder desfrutar desse ambiente que ele entrou em Cristo. Então é muito importante que nós nos construamos por dentro, para a gente, quando a gente falar, nossa palavra vai ter poder, ela vai alcançar, ela vai mudar realmente o que está por fora e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? A pastora vai estar dando aí as considerações finais. Ó, falei muito bonito agora, hein? Considerações finais. E vai estar orando para encerrar em nome de Jesus. Semana que vem, dia 16, pastora Margarida vai estar trazendo a palavra. Amém? Ela está sabendo agora aí, ó. Glória a Deus. Então, dia 16, Margarida Bastos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom. Muito obrigado. Irmãos, eu gostei muito da parte da autoridade com que a irmã missionária Geni falou.
Eu não me importo, a mulher síria fenícia. Eu não me importo. Eu quero a minha filha liberta. Eu creio que esse talvez seja um dos maiores empecilhos de vermos o mover de Deus e do agir de Deus, porque essa mulher, ela foi totalmente rejeitada por Jesus, ela foi colocada em lugar de escárnio, vamos colocar assim, entre aspas, Jesus foi muito duro com ela, falou a condição dela, falou, olha, eu vim para a casa de Israel, não vim para vocês, vocês não são meu povo, mas pela humilhação do coração dela, ela recebeu o que ela precisava. E talvez, amados, os lugares de humilhação que você e eu temos para entrar, nós não queiramos entrar. E isso vai atrapalhar o recebimento da bênção. Isso vai atrapalhar aquilo que Jesus está quebrando dentro de nós. Jesus, por conta da firmeza, da humildade e humilhação do coração daquela mulher, ele fez um corte no tempo. Nós precisamos entender que Jesus, ele faz cortes no tempo, ele é o Pai da eternidade. E ele não falou mentindo, ele falou, olha, eu vim para aqueles que são os filhos de Israel, não vim para vocês. Então, ele veio para o povo dele. Mas por conta de uma humilhação tão maravilhosamente levada até as últimas consequências, porque ela estava muito bem definida do objetivo dela, Jesus pôde falar, eu vou interromper o tempo da eternidade, onde seria só para os filhos da casa de Israel, e eu vou alcançar um outro povo, os sírios fenícios. Então, querida, em nome de Jesus, vamos lançar fora todo tipo de orgulho, todo tipo de contenda com Deus, todo tipo de eu sei o que eu estou fazendo, não, isso para mim é melhor, aparentemente Deus não sabe o que está fazendo. Amados, em nome de Jesus, o que Deus estiver pedindo, não acho muito alto o preço, não acho muito caro o sacrifício, não acho que é caro demais 12 baldes de água em tempo de seca, na escassez que às vezes você está passando. Não acho que Deus está pedindo mais para você a requerer o seu lugar de trabalho, como era o barco de Pedro. Por favor, querido, se coloque na posição de caco entre os cacos, na mão do oleiro. O Senhor falou, olha, quem és tu, ó cacos entre os cacos, para contenderes com o teu oleiro, com o teu Criador. Então, em nome de Jesus, amados, graças a Deus por essa palavra. O Senhor tem nos abençoado com palavras tremendas das nossas irmãs, né, que tem pregado até agora. O Senhor tem sido muito fiel conosco. Nós estamos extremamente felizes com os irmãos que estão no nosso meio, tanto aqui no nosso ministério local, no bate-papo. Somos em poucos, mas o Senhor tem construído ali um povo de revelação, de entendimento, de firmeza e buscando o caráter de Cristo. Isso tem nos alegrado e não tem sido diferente com os irmãos aí da internet. Então, eu agradeço demais, em nome de Jesus, ao Senhor, e vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Papai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, Senhor, uma palavra tão precisa, tão pontual, tão rica, Senhor. E agora, papai, em nome de Jesus, nós clamamos, vai ponto por ponto, Senhor, que a tua filha enumerou, Senhor, para nós, vai nos ajudando, vai nos limpando, vai trabalhando em nós para que sejamos coesos, ó Rei da Glória, para que não andemos mais cocheando em dois pensamentos, para que não temos um caminhar torto, papai, para que a dúvida não nos paralise, meu Deus, para que a falta de perdão também não nos paralise, a incredulidade, papai. Em nome de Jesus, vai lavando, limpando o nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus, vai tratando com os medos, com a preocupação, papai, vai tratando com tudo isso, papai, porque queremos te conhecer melhor. A tua filha falou, olha, às vezes não conseguimos um caminhar de fé, porque não te conhecemos bem. Meu Deus, em nome de Jesus, tu disseste na tua palavra, olha, vocês devem conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a gastar tempo em intimidade contigo, para que nos posicionemos. A fé, Pai querido, ela vem para aquele que crê na palavra. Não existe fé sem palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a ouvir a tua voz, porque a fé vem pela tua voz, Pai. Quando ouvimos a voz da tua palavra, a fé é gerada. Aí depois nós vamos decidir se vamos gestar e dar à luz à tua palavra, Pai, mas no primeiro momento, quando recebemos a tua palavra, essa semente, ela é colocada no nosso espírito e nós podemos sim desenvolver, Senhor, e depois comermos o fruto dessa manifestação tão poderosa que é a fé, Pai. Então, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai, nos ajuda, nos orienta. Muito obrigada, Senhor, por tudo. A ti a honra, a glória, o domínio, a majestade e o poder. Em nome de Jesus. Amém?
Quer falar do domingo? Glória a Deus. Amém. Domingo, Santa Ceia, às 19 horas, em nome de Jesus, o culto. Amém. Puder estar participando, chamando alguém também, vai ser uma bênção. A respeito de falar para a pastora assim, pregar semana que vem, isso aqui ainda é moleza, que a minha cultura, onde eu fui ensinado, funcionava assim, ó. Meu pastor falava assim: se alguém te chamar para pregar, para orar, para fazer qualquer coisa, não vá, pelo amor de Deus, envergonhar o nome de Jesus e o do nosso ministério, falando assim: ah, eu não estou preparado. Não destile incompetência. A minha pegada é essa. Eu, aonde eu vou, onde eu estiver, desde sempre, desde que eu ouvi essa palavra, que eu não era pastor, não era nada, eu ia sempre ligeiro. Se falasse ora, prega, eu tinha uma oração, eu tinha uma pregação, porque eu não ia mais estar nessa atmosfera de destilar incompetência. Então, pode ser que um dia aqui, no culto, a gente abra, boa noite, shalom, irmã Edivane está com a palavra, irmão Paulo está com a palavra, irmão André está com a palavra, Ai, Jesus. entendeu? E pode acontecer isso. Aí você vai falar assim: ai, pastor, não estou preparada, não estou preparado. Aí eu vou falar para você: irmão, se prepara, não destile incompetência. Amém? Então, ore, busca o Senhor, porque você não sabe o que Deus vai preparar para você. Você fala assim: ah, eu nunca vou pregar, eu nunca vou. Você não sabe o que vai acontecer. Então, vai se expondo, vai lendo a palavra, vai treinando na sua casa. Faça como Josué Irion, ele pregava para as melancias, ele falou. Ele falou assim que punha as melancias, ele tinha um sonho de pregar, ele punha as melancias assim, começava a pregar, e segundo ele, nenhuma se converteu, e mesmo assim ele continuou pregando. E depois, quando ele estava pregando para uma multidão, Deus se lembrou lá das melancias. Aí Deus falou para ele assim: eu sou fiel ou não sou? Te tirei das melancias e te trouxe para uma multidão. Ele pregou numa igreja enorme, 500 mil pessoas. Então, faça a sua parte. Ah, pastora, eu não tenho ânimo, são 2 pessoas para me ouvir. Graças a Deus. Se estiver sozinho, prega para você, prega, faz a obra, vai, não se importe com o número, mas deixa Deus te usar, porque você não sabe o que vai ser daqui para frente, daqui a pouco. Amém? Em nome de Jesus, está encerrado. Deus te abençoe. Até domingo. Glória a Deus. Aleluia.